Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. Para você que ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações diárias do Fogão para você, torcedor botafoguense. Meus amigos, tá difícil, tá muito difícil para mídia engolir o Botafogo. Tá muito difícil para a mídia engolir o Botafogo 2023. O Botafogo vem fazendo aí uma campanha magnífica no Campeonato Brasileiro. E a cada rodada a gente percebe que a mídia tenta de todas as formas ter um resultado adverso para aí sim cair de pau em cima do Botafogo. Botafogo, a cada rodada que passa, se distancia mais, até mesmo na última rodada, que infelizmente não conseguiu a vitória, porque a verdade é que não jogou bem durante boa parte da partida contra o Santos, lá na Vila Belmiro. No entanto, conseguiu aí buscar um empate improvável, uma partida que aos 38 minutos estava 2-0 para o Santos, e o Botafogo conseguiu em 5 minutos buscar aí o empate, 2-2. E depois disso ainda sufocou o Santos ainda, pelo menos umas 3 bolas ali. 2 muito perigosas, por sinal. Uma, inclusive, o zagueiro tirou em cima da linha, mas infelizmente não conseguiu obter a virada. E esse empate parece que já foi o suficiente. Tem que ser o suficiente, né? Porque tá difícil da mídia conseguir ver a derrota do Botafogo, então o empate tem que ser o suficiente para a mídia cair de pau e levantar mais uma vez aquelas teses de que o Botafogo não vai conseguir se manter à frente, de que o Botafogo está jogando mal, de que se o Botafogo não abrir os olhos, os concorrentes vão chegar com tudo, mas nós sabemos que nós vivemos uma nova era e o Botafogo vai manter sim esse ritmo forte até o final do campeonato, com certeza. Com certeza. Botafogo que até o momento não trouxe grandes reforços, é verdade. Trouxe apenas para essa janela o Diego Hernandes, que já está jogando. E possivelmente o Matheus, né, o jovem lateral direito, que é da seleção sub-20 do Uruguai. Porém, até agora, o Matheus ainda não foi confirmado, ainda não confirmou ainda 100%, ainda está nos detalhes finais, e não foi anunciado nenhum outro atleta, como por exemplo o zagueiro, que o Botafogo vem sondando aí também. Mas o mais importante de tudo, o Botafogo manteve o seu elenco aí para o restante da temporada. Jogadores, principalmente jogadores de frente, jogadores de peso, que fazem parte do time titular, receberam sondagens daqui do Brasil e a maioria das sondagens do exterior. Mas o Botafogo segurou, manteve todos os atletas aí no elenco. Os atletas principais do elenco principal foram mantidos apesar de receberem propostas, como o caso do goleiro Lucas Perry, o zagueiro Adrielson, o nosso meia Eduardo, o nosso centroavante Tiquinho. Recentemente até o Júnior Santos recebeu proposta do exterior, porém o Botafogo se manteve firme em segurar o seu elenco aí até o final da temporada 2023, o que mostra aí que o Botafogo realmente está focado em buscar esse título de campeão brasileiro aí, de tricampeão brasileiro aí para sua torcida. Então é isso aí, meus amigos, acompanhe aí o corte aí e tire as suas conclusões em relação a tal mídia tradicional. Tá difícil de engolir o Botafogo, hein? Lembrando que ainda tem 2 rodadas para acabar o primeiro turno, 3, porque a 17ª só começa amanhã, e mais o segundo turno completo para que isso seja definido. Então, por enquanto, hoje, o Botafogo está com uma diferença muito boa, muito positiva, mas tem o Grêmio com jogo a menos em segundo lugar. Para variar, Flamengo e Palmeiras sempre muito bem ali no G4, o São Paulo com essas perspectivas de contratações, o Atlético Paranaense é uma equipe que toda hora está voltando ali, rivaliza principalmente com o Fluminense, Bragantino, então tem time ainda
para acontecer. Fortaleza... eu não quero estender essa tabela, mas eu quero que vocês falem. Eu só tô dando as dicas aqui. Comece com o Capelani. Acho engraçado que até na pesquisa, até o ninguém tá ganhando do Grêmio aí. É impressionante que fazem, Chico. Não é possível, Chico. Onde é que tá o Atlético Paranaense Pois na pesquisa? aí que vai a minha crítica à produção deste programa. Os caras já cestaram, né? Uma vergonha essa enquete. Primeiro, poderiam, ao invés de ninguém, ter colocado outro, por que não? E por que não o Atlético Paranaense? Por quê? Mas é o quinto colocado. E daí que é o quinto colocado? Quantas vezes o oitavo, o nono não conseguiu surpreender? Respondendo à enquete, que por sinal ela está muito mal bolada no programa de hoje. Existe sim a possibilidade de outros clubes faturarem esse título e aí eu vou explicar o porquê. E vou parafrasear Renato Gaúcho lá atrás em 2017. Mais cedo ou mais tarde, o Botafogo que faz uma campanha maravilhosa, que eu aplaudo em pé, eu não acreditava. E acho que até o torcedor do Botafogo não acreditava, porque fez um péssimo campeonato carioca que nem conseguiu avançar para a fase decisiva. Perfeito? Mas é natural que o Botafogo daqui a pouco, você mexe a tabela e comece a oscilar, comece a perder partidas. E aí vai o meu ponto. O Atlético Paranaense, respondendo à enquete, se focar só no Campeonato Brasileiro e esquecer a Libertadores, tem mais time e mais elenco para ser campeão brasileiro. Até porque eu trago embasamento. No Brasileirão, venceu o Botafogo e na Copa do Brasil, também venceu o Clube Carioca. Então, respondendo à enquete, Atlético Paranaense. Nossa, temos companhia aqui no modo Sonho da Lua. Agora, olha só, isso não tem segundo... a menor condição. Não tem, né? Agora, segundo o Tristão Garcia, matemático, as chances de título no Brasileirão hoje Calma, Everton. são essas. Calma, Everton. Já vou passar aí pra Minas. Não tem nenhum dos seus três times de Minas aí. 88% de chances de vencer a competição. O Grêmio tem 5%. Olha aí. O Flamengo e o Palmeiras, 2%. É aquele 1% que o Denilson adora, Vagabundo. né? Aquele 1% vagabundo. Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense. Ou seja, até o sétimo colocado, neste momento, as chances ainda estão abertas. E aí, Everton, vou passar com você. O que você quer reclamar? Você tá protestando, você tá no modo protesto. Renata, não tem condição. Não tem condição. Meu Deus do céu. De onde vocês encontraram uma figura tão lesada como o Capelani? O Capelani só pode estar de brincadeira. O Capelani só pode estar de brincadeira, porque não tem outra explicação. Esse sujeito não é normal. Não é normal. Meu filho, deixa eu contar uma coisa pra você. Conta. Se você dissesse, vamos lá, se você se embasasse no discurso de que, Palmeiras, elenco, coletivamente é um time muito bom, Flamengo e tal, o Grêmio eu acho que não vai não. Mas enfim, até que vai, mas o Atlético Paranaense está de brincadeira, né, Capelani? Por quê? Está de brincadeira. Agora, deixa eu dizer uma coisa. 2 derrotas na competição até aqui, desde, na quinta rodada, na 10ª rodada, presta atenção, na quinta e na 10ª rodada o Capelani falou a mesma coisa. Não, Botafogo vai cair. Eu estive aí no estúdio e falei, se vencer o Palmeiras no Allianz, tá registrado, é só procurar. Se vencer o Palmeiras no Allianz, entrega a taça. Já era. Os caras abriram, simplesmente, vamos apegar ao Flamengo, tá? 12 pontos, 5 vitórias a mais. Esqueça, já pode entregar a taça e levar lá pro Botafogo. Parabéns, Botafogo, pelo título de campeão brasileiro de 2023. Esse ninguém tira. Eita, gravou. Eu acho engraçado o seguinte, o cara tem 3 times que ele defende. E dos 3 times, nenhum tem sequer 1% de chance de título. Você tá de férias, já, irmão, você tá querendo falar quem o quê? pode tirar o título Dá uma do segurada, Campeonato deixa eu trazer Brasileiro. mais embasamento, já que você falou. O Atlético Paranaense, dos grandes, é o único time que venceu o Botafogo. Você é um lunático. O Atlético Paranaense, uma informação pro telespectador e pro internauta. Que só o Ronaldo fazia esse papel aqui. Eu pensei que só o Ronaldo fazia esse papel aqui, mas não é. Você Grêmio, realmente Flamengo, é o Ronaldo é o único Giovanelli que com venceu pelo. o Botafogo. Esse
Este é o embasamento dos grandes, o Atlético é o único que venceu o Botafogo. Então dá pra chegar. O que não dá são os seus 3 times aí Mas é que o Atlético Paranaense não enfrenta só o Botafogo, ele tem todos os outros. Porque foca na Libertadores. Porque focava na Copa do Brasil. Ele achou que ia passar, o Everton, ele achou que ia passar despercebido, mas ele falou que dos grandes, o Atlético Paranaense foi o único que... Calma, irmão, calma. Não, mas é verdade. Dos grandes? É. Calma, dá uma segurada. Por quê? Grande? Tá, ok. O São Paulo ganhou do Botafogo, irmão? Quê? Oi! Não, perdeu, mas tudo bem, tudo bem. Perdeu, mas enfim. tudo bem, então Tudo não bem. aguentou. Mas olha só, era o Rogério Ceni ainda, não era? Perfeito. Contra o Botafogo. Tá, esse grande, eu tô me segurando pra não gargalhar, Por mas quê? só... O Atlético Paranaense não é grande? Não, é um time então olha grande. Pra aquela, Não, então olha é pra grande. aquela câmera lá e fala que o Atlético Paranaense não é grande. Eu não Ali, vou ó, falar pra cá. isso. O Atlético... Fecha nele. O Atlético Paranaense é grande Gente, ou não é? o Atlético Paranaense vem se tornando cada vez maior, mas dá uma segurada porque você E trata o maior Atlético... que o São Paulo, né? Ah, é, Se tá você bom. for analisar Maior aí que o dos São últimos Paulo, anos pra cá, o São Paulo só comemora a chegada de Beleza. jogador. Ai, Já a Deus gente do comemora céu. título. Só falando uma questão, como eu não sou lunático como Capela, que meu time também aparece com 1% lá, só que eu reconheço. Pra mim, o Botafogo é muito, mas muito difícil algum time, seja Palmeiras, que tem um elenco maravilhoso, Flamengo, que tem um elenco maravilhoso, tirar o título do Botafogo, a não ser que o Grêmio, que agora já eliminado da Copa do Brasil, vai focar em só uma competição também, consiga tirar esses pontos. Só que eu acho muito improvável. Um time que abriu essa quantidade de pontos em relação à vantagem do segundo colocado tem que despencar muito no segundo turno, algo que eu não acredito que vai acontecer. O Chico lembrou aqui no off o Corinthians mesmo despencando em 2017, começando a perder partidas assim, foi campeão brasileiro. Porque no primeiro turno garantiu, já pavimentou toda uma campanha muito sólida. Mais ou menos. Eu vou te lembrar, pequeno gafanhoto aqui. O Corinthians da Neoquímica Arena, se tivesse perdido pro Palmeiras aquele 3-2, o Palmeiras tinha passado à frente e poderia ter faturado. Exato, mas tinha uma vantagem muito grande. Vocês estão sendo precoces Não, mas posso falar uma coisa? Eu, quando começou o campeonato, eu olhava até a tabela e falava, não vai se sustentar. Olha o Botafogo do Campeonato Carioca, caiu precocemente. O time, de repente, o que eu pensava, não, vai enfrentar o Palmeiras, vai ter dificuldade. Não teve. Vai enfrentar o Flamengo, vai ter dificuldade. Não teve. Vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, Arena, aquela coisa toda, ganhou o jogo. Então não dá pra desprezar. Eu acho que quando você vê o confronto com outros adversários... E tem gente que não enfrentou o Botafogo ainda, vai pelo menos caminho. E o Capela, só citando, é muito difícil ganhar do Botafogo no Newton Santos, né? Agora com gramado, com toda a atmosfera. As duas que ele perdeu pro Goiás e pro Furacão fora de casa. Exatamente. Quem que não enfrentou o Botafogo? É difícil. Não. O Corinthians, por exemplo, o Inter. Quem que não enfrentou o Botafogo? O Inter. A dupla Grenal recentemente, o Grêmio enfrentou recentemente, agora o Inter. O Cruzeiro. Vamos falar a grande verdade aqui? Seria fantástico para o futebol brasileiro o Botafogo campeão. Eu não tenho dúvida alguma. Porque você tira um pouco dessa polarização. Botafoguense. Não, eu tô você posso falar, é se eu tivesse que cravar agora, tirando o Atlético Paranaense, eu torço para que o Botafogo seja campeão, porque vai fazer bem ao Botafogo, ao novo projeto de SAF. A torcida carente, pô, o último título do Botafogo foi em 95, e no apito, mas foi mesmo. Então, assim, o meu ponto de vista aqui é que o time do Botafogo, ótima campanha, parabéns. Só que vamos falar a verdade para quem tá assistindo, pelo menos é a minha verdade, e não que seja absoluta. O time do Botafogo é um time comum. Para, Capela. Ou não Mas é um time que coletivamente tá Perfeito. funcionando por música. Perfeito. E hoje, por exemplo, quem é que zaga que tá jogando melhor que a do Botafogo? Tá jogando muito. E o Cuesta também, o Cuesta também. Não, muito bem. O bem. Adrielson tá carregando o Cuesta também, né? O Cuesta, vamos falar a verdade, né? Teve uma passagem recente, futebol brasileiro, que não rendeu tanto. Não, a dupla de zaga tá excelente. O Tiquinho Soares é o artilheiro. O Eduardo. Quando Eduardo não joga, o time se ressente muito. Não é? Você tem hoje jovens que o Botafogo tá lançando o Janderson, o Carlos Alberto, Luiz Henrique, agora que até se machucou, enfim. Ele é diferente, gente. O time entrosou, engrenou e não dá pra duvidar mais da força coletiva. Mas eu não acho que aguenta. Eu torço pro Botafogo. Aqui está um botafoguense. Eu torço para que o Botafogo seja campeão brasileiro. Só que escrevam o que eu tô falando, gente. O futebol brasileiro é assim, ele é muito cíclico. Não terminou nem ainda o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É a música do Segovinha. É boa, né? Tá, Sesgó! Ó, Capelantes, ó. Mas, Oi, gente, Capelantes! agora é o seguinte, eu preciso falar porque os meus amiguinhos estão desconsiderando várias situações. Paciência. Não serei clubista. Já começo a rir. Não serei clubista, mas
Gente, quem é que tá hoje atrás do Botafogo? Quem é o segundo colocado? Grêmio. Quem é o vice-líder? Com um jogo a menos. Obrigado, Negrão. Tava precisando dessa... Mas na pesquisa eu sei quem tá atrás de todo mundo, viu, Chico? Mas é assim que a gente gosta, não tem problema. O importante não é a pesquisa, é a tabela. E na tabela a gente tá na frente. Vice-líder com um jogo a menos contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, que é freguês do Grêmio. O Grêmio ganha aqui, já ganhou até com passe do Luan, gol do Cebolinha. Enfim, o Grêmio já ganhou aqui. Tem time que não ganhou aqui na Neoquímica Arena. O Grêmio já ganhou, jogando contra o Corinthians. Então que desnecessário. pode diminuir não, essa isso é pra vantagem. mim também, principalmente pra mim, não pra você. A gente não tem o que responder, né? Pode diminuir essa vantagem em relação ao Botafogo. E aí o Sgarbi aqui muito bem também lembrou várias situações. O Grêmio não está eliminado ainda na Copa do Brasil, mas vamos combinar que é bem difícil. Tá respirando por aparelhos. É um pouquinho complicado, né? Fazer 2 gols no Flamengo, não tomar nenhum, levar para pênalti, fazer uma epopeia, um milagre, não sei o quê. Mas ok, o Grêmio tá vivo, mas ok, tá praticamente eliminado. Vamos reconhecer. O Grêmio só tem o brasileiro. Palmeiras e Flamengo vão se desdobrar, se rasgar com elencos bons, é verdade, mas em várias competições o Grêmio não. E o Renato já falou. Quando perguntado, é que vocês não acompanham muito assim, o futebol gaúcho, mas eu trago para vocês aqui informações. A Renata acompanha um lado só, né? E eu também, o outro. Não, eu acompanho os dois igualmente, só que os sentimentos são opostos. O Renato perguntado, Renato, se você tivesse um título para ganhar, ele falou assim, a Copa do Brasil eu já tenho. Eu queria muito o Campeonato Brasileiro. E, ultimamente, o Renato sempre fazia o seguinte, ele sempre focava nas Copas, ele preservava, botava time C no Brasileiro, porque aí depois ele tentava uma vaga na Libertadores porque ele focava nas Copas. Esse ano não. Ele tá botando titular na Copa do Brasil, porque são só as únicas competições, né? E no Brasileiro. E o Grêmio garantiu o Soares até o final do ano. O Luan já chegou. O Iturbe, que ninguém fala. Agora vai. Ele é um bom Francisco, garoto. você está se contradizendo. Por quê? Você está se contradizendo e está passando uma fake news para o telespectador. Porque o Grêmio, em várias partidas do Campeonato Brasileiro, poupou os jogadores. Não poupou, não. Contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Foi com o time misto. E o que aconteceu? Tudo bem, Ganhou o jogo. Ganharam o jogo. Ganharam Não o jogo, é, Renato? mas com o time misto. Se servir o chapéu pra alguém, pode se manifestar. Viu? Ô, Rei, só lembrando meus amigos aqui que estão... Um fala do Grêmio, outro do Atlético. Calma, eu como um cara não clubista, vou falar aqui o seguinte. São Paulo campeão. Só pra lembrar, o Botafogo ganhou do Grêmio aonde? Na Arena do Grêmio. Tá, mas Ganhou... tem o segundo O Botafogo turno ainda. ganhou do Flamengo aonde? O Botafogo ganhou de quem? Do Fora de Flamengo, casa no Rio. também. Ele ganhou No fora. Hoff, que é no Rio, ele né? ganhou fora. Agora só questionando, ganhou do Palmeiras No Maracanã. aonde? No Allianz. No Allianz Parque. O Botafogo ganhou dos 3 favoritos que a Já gente acabou fala. o campeonato, dos 3... então? Acabou. Pra mim já. Pra mim o já Botafogo acabou é o campeão campeonato. brasileiro. Casa, então. Entendi. Não é isso. Para aí, não precisamos mais ficar então aqui. o que você quer dizer, e eu gostei disso, é que no segundo turno, em qual estádio que o Botafogo vai receber todo mundo? No Newton Santos, que é muito difícil bater o Botafogo. tapetinho eu não consigo. Pode reclamar, mas é Cada muito um pode difícil. escolher o tapete que quiser pro seu Exatamente, estádio. Se exatamente. tiver Bora. estádio próprio. Não, o Botafogo é muito forte em casa, mas tá proibido de ganhar lá? Até porque... Tá proibido de alguém até lá porque- vencer o jogo? Até porque é melhor ter tapetinho do que ter uma vergonha de gramado, como é da Arena do Grêmio Mas hoje, né? nós temos que ser Convenhamos, é uma realistas verdade, também, é uma grande verdade. É O melhor gramado você tá tem que vira acontecendo? polo aquático quando chove também, Não. né? Agora, gente, o Qual? Flamengo, por que vocês acham que o Flamengo está se reforçando tanto assim? Não é só porque ele mira única e exclusivamente a Libertadores. O Flamengo tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Dorival Júnior, ano passado, tinha um time B no Brasileirão quando ele percebeu que a Copa do Brasil e a Libertadores eram os alvos, mas tinha uma equipe que ganhou de muitos jogando com reservas. Então, hoje, você vai ter um segundo turno de um Flamengo muito mais equipado, muito mais, hoje, com peças diferentes, que ele pode começar a mudar. O Sampaoli gosta disso. O Palmeiras é um time que foi muito cobrado, agora já ganhou do Fortaleza, vai jogar contra o América. Então, não dá para descartar ninguém, só que não dá para descartar essa campanha super bacana Tem do mais um Botafogo. detalhe, tem Uma mais um campanha detalhe. coletiva que é acima da média. Tem mais um detalhe. Lembra que a gente fala aqui da janela, da Arábia Saudita, que só termina no fim de setembro? O Luiz Castro já foi. E se o Tiquinho for? E se daqui a pouco um Segovinha... Mas o Luiz Castro quer jogadores de outros clubes, Não, né? mas não precisa ser o Luiz Castro, pode ser para outro time. Então, assim, a janela ela pode impactar o Botafogo. O Botafogo não vai manter esse retrospecto. Ele tem muita gordura? Tem. A tendência é que seja campeão? Seja. Mas ele vai oscilar em algum momento. Gente, 38 Você tá rodadas... concordando comigo? Óbvio. Uma parte, né? Uma parte? A do Atlético Paranaense, não. A Tá parte bom, do do Atlético Botafogo... Paranaense. YouTube direto. Todo mundo tem que seguir o líder e é o Botafogo que chega aqui. de camisa E o vice-líder, né? Porque o líder tá muito na frente, né? Marçal! Fala, Marçal! Bonita Eu acho que sim, né? Eu acho que se falou muito, né? A mídia se falou muito. É só um tempo, o Botafogo vai parar, vai começar a ter maus resultados, mas isso não aconteceu. Eu acho que todos estão percebendo que o Botafogo não é um clube que veio esse ano para
para dar ré. A gente está olhando para frente, está com foco e espero que a gente continue vencendo, como eu disse antes, para que a gente chegue lá na frente, levante o caneco e prove que aqueles que falaram que a gente era cavalo paraguaio não estavam errados. E falaram mesmo, Marcelo, eu não gosto dessa expressão, prefiro fogo de palha. E acho que não importa. Para mim, o Botafogo está muito encaminhado para ser campeão brasileiro, mas pelo que já aconteceu, mesmo que ele perca o título e seja vice-campeão, por exemplo, já não cai no conto desta narrativa de começar, porque nesse caso se aplica essa expressão que eu repito, eu não gosto, para quem começa bem em 5 rodadas já vira espuma e termina em 14º. Isso a gente sabe que o Botafogo não vai acontecer. Fim de semana contra o Coritiba que está, como a gente discutiu, né, Bueno, no momento do Vasco da Gama, embalado. Desde aquele momento que o Zago detonou geral, foi demitido, goleada para o Grêmio, foi para o Grêmio, não perde, e com compromissos importantes contra adversários bons, mas é um jogo que o Botafogo não pode dar a menor brecha, vem de um empate para o Santos, é verdade, quase virou o jogo, mas tem que ganhar. Tem que ganhar, né? Porque desde a estreia do atual treinador, o Lages, 2 empates, né? Bota na conta também aquele contra o Patronato na Sul-Americana, era time alternativo e tal, mas o jogo foi no tapetinho e o Botafogo não venceu. Se não vence de novo, vai aumentando ali a continha. Pô, peraí, mas o time tá caindo de produção, o que tá acontecendo, novo treinador e tal. Então eu acho que não vou dizer que é obrigação, né? Não é aquela coisa de torcedor de não é mole não sei o que, é obrigação, mas quanto mais pontos o Botafogo terminar, além de fazer história, né? Tá terminando no primeiro turno, ele aumentar aqui essa pontuação expressiva e recorde no primeiro turno, você desanima os adversários, né? Então você manda mensagens assim pra Gávea, entendeu? Do Botafogo pra Gávea, olha, não vai rolar. Você pode melhorar aí, pode não sei o que não vai adiantar. Você manda recado pro Palmeiras. Sim. Olha, Abel, você tem razão mesmo. Foca aí na Libertadores, poupa. Aqui não tem vez, entendeu? Concordo. E pros próprios torcedores, que talvez tivessem ficado um pouco decepcionados com a troca ali da comissão técnica, a saída do Castro. Né? Olha, a gente continua muito forte em casa, a gente continua um time sólido. E como disse ali, também não gosto daquela expressão, né? O Marçal, que a gente não é fogo de palha, né? Acho que a tendência é o Botafogo confirmar, só que tem que se preparar para jogos cascudos. Nem todos os jogos vão ser fáceis. Às vezes você olha uma camisa lá e o Botafogo passou por cima de todos os favoritos, né? Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Galo inicialmente, ganhou do Grêmio fora e tal. Mas teve dificuldade com o Cuiabá. Venceu o Cuiabá ali a duras penas, um dos piores jogos do Botafogo. Não pode achar que, somos o Botafogo, líder disparado, vamos enfrentar o Coxa e vai ser tranquilo, vai ser mamão com açúcar, que não. Vai ter que manter a pegada, a intensidade, o foco, a disposição, para não correr risco, não ser surpreendido, e aí voltar a animar a concorrência com a possibilidade de título. Nesse momento, para mim, quem disputa o título é o Botafogo. Tá pressionado, não ganhou. Quem tá disputando o título é o Botafogo. Quem tá em segundo? O Grêmio. O Grêmio oscila e tem mais jogos que o Botafogo. Né? O Palmeiras. A gente está aqui debatendo a crítica, a pressão. O Flamengo. O Flamengo tem um treinador que chega na coletiva e fala: meu time se liga mais em Copas. Já deu o recado. Então, eu acho que eu poderia até falar de pressão, Botafogo, preocupação. Se tivesse alguém ali subindo, aparecendo no retrovisor, no cangote, quem está disputando o título hoje é o Botafogo. Os outros ainda não se apresentaram como reais postulantes. E a gente está falando de um time que, entendo a ponderação que o Bobu sinalizou lá contra o Patronato, depois contra o Santos, era um time misto, eu acho que pesa, porque quando você faz o contexto do jogo você fez 1-0 contra o Patronato, você já tinha 3 de vantagem. Você tem um relaxamento natural. O Gatito teve que pegar muito para evitar uma derrota. Tudo bem, você avançou. Você tem um jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos acho que é um jogo que tem uma opção de desenho inicial que não funciona, com o Tietchan um pouco mais avançado. Você tem que admitir, recuar, redesenhar e você busca o empate. Porque é um time que tem esse grau de competitividade que deve ser considerado também na análise. E agora você vai pro jogo contra o Curitiba. Não é um jogo que você está chegando para falar: esse Botafogo aí tá ladeira abaixo, hein? É bom abrir o olho porque tem um cara aqui no cangote que só diminui a distância. O cenário não é esse. Pode ser daqui a 4, 5 rodadas? Pode, mas o que está posto hoje é que o Botafogo disputa o título do Campeonato Brasileiro. Para a coisa mudar de figura, precisa também que outros times façam o que não vem fazendo. Então não acho que seria exatamente pressionar.
tem agora não tem o direito de perder. Você condiciona uma situação para daqui a pouco falar em fracasso. Não pode perder para ninguém. Tá inspirado, sexta-feira. Hein? Não, esse time se recusa a perder, né? Isso é um valor para quem tem 10 pontos na frente. Isso é uma baita de uma virtude. O que fez, por exemplo, no jogo contra o Santos, o Botafogo ficou próximo da virada. Não, muito próximo. Porque teve duas chances. Lance do Sampaio e teve 10, o do Carlos 12 Alberto, minutos. que o Rodrigo Fernandes tira em cima da linha. Isso em um jogo que o Botafogo teve dificuldade. Sim. E sentiu muita falta do Eduardo Sheik, que é o maestro, o jogador de meio campo, capacidade de articulação, chegada na frente. Deve jogar, né, no jogo contra o Curitiba, porque já voltou. Então eleva muito ali o funcionamento do time. Eu acho que agora é mais você conseguir a vitória, mostrar o equilíbrio que a gente viu com o Caçapa e com o Luiz Castro, para dar mais tranquilidade pro Bruno Lage. Para evitar esse papo. Para evitar o papo. Olha, chegou o novo técnico, o time desandou, tá mudando aqui. Tá... Eu acho que agora é isso, você dá confiança para um técnico que tem qualidade. Acho que se a gente for analisar, o Botafogo não esperava ter perdido o Luiz Castro, foi muito bem na transição com o Caçapa, né? E foi muito bem, com muita coerência, com uma linha de raciocínio que mostra um projeto organizado com o Bruno Lage, porque ele é um técnico que pensa futebol, tem ideias semelhantes às do Luiz Castro. Então, assim, tudo está sendo feito para o Botafogo, de fato, conseguir fazer história, ser o campeão brasileiro. E acho que está encaminhado, depende só de si. É um projeto organizado. Só que, do outro lado, é importante falar, às vezes a gente olha muito para a tabela, eu acho que é um jogo duro para o Botafogo. Claro, pelo que fazendo no Curitiba. O Curitiba melhorou muito com o Thiago Kozlovski. Olha o que fez o Fluminense, hein? Olha o que fez com o Fluminense no Couto Pereira. Então, é um adversário... E agora entra aquela fase do Campeonato Brasileiro que não dá mais para você olhar para a tabela e achar que vai enfrentar o adversário lá de baixo e vai ser fácil. E você começa a ter aquela reação para uma sobrevida, para uma permanência ainda na Série A. Ainda assim, é um Botafogo totais condições de vencer. Sim. O Coritiba toma o 5-1 do Grêmio, que é o jogo do Zago Pistola, é demitido aí. Coritiba vence o Goiás fora, que também está numa fase melhor. Foi a primeira vitória no campeonato. Isso, primeira. Aí ganha do América Mineiro em casa, visita o Cruzeiro, empata e ganha do Fluminense 2-0. Fase boa, time organizado. Vai ser um jogo interessante. Se você bater lá, eles sabem que tem uma evolução, mas sabem que tem um baita de um desafio esse fim de semana. Sim. Então não é também que o Botafogo vai encarar agora o segundo colocado, está ascendendo na tabela, botando pressão. O Botafogo e um Curitiba em evolução, mas um Curitiba que tem menos qualidade que o Botafogo, tem menos trabalho, que é um curto, que o Botafogo, e não está jogando onde ele é mais confortável. Meu amigo botafoguense, e aí? O que você achou? Essa mídia tá realmente doida pro Botafogo tropeçar, não tá? Mas eu acredito que o Botafogo vai se manter firme até o final aí e vai dar alegria ao seu torcedor. É isso aí, meus amigos, tamo junto, vamos ficar por aqui, esse é o vídeo de hoje, eu peço aí aquela força no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe nas suas redes sociais e estamos juntos. Eu peço ao Pai que continue abençoando, sustentando a sua vida, a sua casa, a sua família. Saudações alvinegras sempre.